Há momentos na história da televisão venezuelana em que o riso parecia tão natural, como se fosse durar para sempre, mas por trás dos bastidores, longe da luz ofuscante dos estúdios, se escondiam destinos que quase ninguém conhecia. Os maiores humoristas do país, pessoas que fizeram milhões rirem, carregavam fardos que muitas vezes eram mais pesados do que qualquer piada. Alguns desapareceram sem deixar rastros, outros lutaram contra doenças, solidão ou um sistema que os abandonou no momento crucial. Este vídeo revela 7 dessas histórias, capítulos comoventes, ardentes, profundamente humanos, que mostram que mesmo por trás do riso mais brilhante, as sombras mais escuras podem se esconder. 1. Jorge Tuero. Nas costas de Carabaleda, onde as ondas batem na areia como vozes de advertência, vivia um homem cujo humor era tão puro quanto sua essência. Jorge Tuero, um dos ícones mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais enigmáticos da comédia venezuelana, confiava em sua casa mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Em 16 de dezembro de 1999, quando sua família lhe implorou para sair de casa, ele permaneceu calmo e inabalável. Esta casa está aqui há 27 anos. Aqui estou mais seguro do que em qualquer outro lugar, disse ele com a calma de um homem que nunca acreditou no pior. Mas naquela noite, o céu desabou, as montanhas rugiram, e uma massa escura e imparável de lama, água e detritos desceu correndo. A tragédia de Vargas engoliu ruas, carros, bairros inteiros, e finalmente também a casa de Tuero. Seu corpo nunca foi encontrado. Nenhuma testemunha, nenhuma última palavra, apenas um silêncio que pesava mais do que qualquer notícia. Assim, o popular comediante se tornou uma das figuras mais enigmáticas da televisão venezuelana. Um homem que passou a vida fazendo as pessoas rirem e cujo próprio fim desapareceu sem deixar rastros nas águas da história. 2. Pepeto Lopes. Por décadas as pessoas na Venezuela esperavam por ele toda segunda-feira à noite. Pepeto Lopes nem precisava falar. Uma breve hesitação, uma frase semi-interrompida, um movimento inesperado, e todo o país já caía na gargalhada. Seus personagens eram tão vívidos que pareciam ter vida própria, amados por gerações. Mas por trás da energia sem fim que o público via, escondia-se um corpo que lentamente se cansava. Primeiro foram pequenos sinais de alerta, fraquezas fugazes, depois alarmes claros que lhe tiraram o fôlego. No hospital de Caracas, cercado pelo cheiro estéril de longos corredores, ele passou seus últimos dias lutando contra graves problemas respiratórios. Lá fora, seus personagens continuavam vivos nas memórias do país, mas lá dentro, um homem lutava por cada respiração. Aos 83 anos, finalmente caiu a última cortina. Sem aplausos, sem piadas encenadas, apenas um país que teve que aceitar, incrédulo, que o inabalável Pepeto não voltaria mais. Sua despedida foi silenciosa, quase terna, e ainda assim ele deixou uma verdade difícil de suportar. Mesmo os maiores mestres do humor não podem escapar da seriedade da vida. 3. Ricardo Gruber. Houve um tempo em que um único homem deixava toda a elite política da Venezuela nervosa. Ricardo Gruber possuía o raro dom de dissecar o poder com precisão cirúrgica e transformá-lo em humor. Sua imitação do presidente Jaime Lucente era tão precisa, tão afiada e, ao mesmo tempo, tão humana, que todo o país esperava mais por sua paródia do que pelos discursos reais do chefe de Estado. Mas nem mesmo o mais brilhante zombador pode escapar do próprio corpo. Em silêncio, uma grave doença renal começou a corroê-lo. Suas forças diminuíam, seus níveis de hemoglobina caíam, e todos os dias ele precisava urgentemente de um sistema de saúde que já não funcionava. Enquanto Gruber lutava por estabilidade, sua filha se transformou em um SOS público. Ela implorava nas redes sociais por medicamentos, por uma cama, por um hospital que recebesse pacientes sem medo de vírus. Era um pedido de ajuda que revelava mais sobre um país do que sobre a própria doença. Mas o milagre não aconteceu. Nas primeiras horas de 21 de maio de 2021, Ricardo Gruber perdeu sua última batalha. Nenhuma câmera, nenhuma luz de palco, nenhuma apresentação icônica suavizou o golpe. Apenas a notícia sóbria de sua filha, que anunciou à nação que o homem que outrora desarmara a estrutura de poder da Venezuela com humor, agora havia sido vencido pela própria fragilidade. 4.
Juan Carlos Adrianza. A noite de 2 de dezembro de 2011 parecia, a princípio, como qualquer outra para Juan Carlos Adrianza, o jovem comediante que conquistava corações por todo o país. Ele estava a caminho de Calabozo, cheio da expectativa de fazer um novo público rir. Mas aquela apresentação era mais do que um show. Era uma noite beneficente para uma criança doente, um ato de generosidade silenciosa, como ele tantas vezes havia feito. Ninguém na paisagem escura, quase silenciosa, suspeitava que eles se aproximavam de um perigo invisível. Um caminhão acidentado estava parado sem luzes, sem aviso, como uma armadilha na sombra da estrada. Ao volante estava Juan Carlos Dávila, enquanto Adrianza, ao lado dele, falava cheio de energia sobre a apresentação que se aproximava. Quando Dávila finalmente viu o obstáculo, já era tarde demais. O impacto foi brutal, definitivo. Adrianza e a produtora Maria Gabriela Rengifo morreram instantaneamente. A notícia se espalhou como um choque gélido por todo o país. O comediante, que mal havia começado a fazer sua estrela brilhar, de repente se tornou o trágico protagonista de uma história que ninguém queria contar. Uma noite que deveria trazer alegria, transformou-se em um quadro de luto nacional, e o palco que o esperava permaneceu vazio para sempre. 5. Saúl Borges. Houve um tempo na televisão venezuelana em que uma simples visita a uma padaria era suficiente para fazer um país inteiro rir. Saúl Borges era a faísca mágica por trás disso, o criador do lendário padeiro amotinado, um padeiro cuja atitude atrevida e gestos inconfundíveis transformavam cada cena em um pequeno terremoto humorístico. Mas longe das câmeras, Saúl era uma pessoa diferente. Calmo, reservado, quase tímido, ele amava o silêncio de sua casa mais do que a luz ofuscante do estúdio. Quando o mundo começou a tremer sob a sombra da pandemia, poucos imaginavam que ele também estava em perigo. O vírus, invisível e impiedoso, o atingiu silenciosamente, sem que o público que tanto o amava soubesse. Em outubro de 2021, a notícia chegou como um golpe frio. Saúl Borges havia morrido em decorrência da Covid-19. Nenhum último esquete, nenhuma cena de despedida humorística, apenas uma mensagem sóbria que atingiu uma geração inteira. O homem que podia fazer rir com um único olhar havia sido vencido por um inimigo que ninguém previu. E, de repente, ficou claro. Nem mesmo as maiores gargalhadas podem esconder o quão vulnerável um coração realmente é. 6. Irama Medina. Irama Medina possuía um riso que preenchia cada ambiente com uma onda de vida. Um riso que parecia forte o suficiente para afastar qualquer tristeza. Com sua voz inconfundível e o fogo com que entregava cada piada, ela se tornou uma das humoristas mais populares do Zulia. Mas enquanto o público encontrava consolo em sua energia aparentemente infinita, Irama travava uma batalha que começou longe do palco. O primeiro golpe veio de repente, câncer de útero. Depois, seguiu-se o diagnóstico devastador de câncer renal. E, finalmente, a metástase se espalhou para o quadril. 3 sentenças que podem destruir uma pessoa, mas Irama se recusou a ser quebrada. Mesmo nos dias mais difíceis, ela gravava vídeos, contava histórias, brincava com enfermeiras, como se o humor fosse seu último e mais forte escudo. Ela transformou dor em voz, medo em luz, fraqueza em coragem. Mas nem mesmo a vontade mais corajosa pode sustentar um corpo enfraquecido para sempre. As noites ficaram mais difíceis, os tratamentos mais pesados, e ainda assim ela permaneceu grata, sorrindo, conectada com aqueles que amava. Em 22 de abril, enquanto dormia, sua luz se apagou. Calma, silenciosa, quase ternamente. Sua filha anunciou a notícia com uma frase que abalou o país. Minha mãe se foi feliz. Ela partiu em paz. Assim, Irama Medina se tornou uma lenda, uma mulher que até o último suspiro mostrou que por trás do riso mais alto, muitas vezes se escondem as batalhas mais corajosas. 7. Caíto Aponte. Por décadas o nome Caíto Aponte esteve intrinsecamente ligado ao humor político da Venezuela. Com uma mistura de elegância, ironia e um aguçado poder de observação, ele transformou presidentes, ministros e figuras do poder em caricaturas vivas que cativavam o país semana após semana. Quando Caíto subia ao palco, a Venezuela ria e, ao mesmo tempo, prendia a respiração,
pois suas paródias sempre atingiam onde a verdade e o humor se tocavam dolorosamente. Mas por trás do mestre da sátira, uma batalha silenciosa e implacável começou a se desenrolar. Muitos anos antes ele já havia lutado contra um câncer de próstata, uma batalha que ele havia vencido, mas em 2017 a doença retornou. Mais forte, mais implacável, e desta vez em um país onde medicamentos eram escassos, tratamentos mal acessíveis e a esperança muitas vezes era um luxo. Sua família procurou desesperadamente por remédios, pediu publicamente por apoio e lutou pelo que deveria ter sido óbvio, uma chance. Enquanto sua voz permanecia quente e seu olhar carregava a mesma calma determinação, seu corpo enfraquecia a cada dia, como se estivesse se extinguindo suavemente. Finalmente, aos 80 anos, Caíto Aponte faleceu. Sua morte foi um golpe para um país que o considerava não apenas um humorista, mas parte de sua própria história. O homem que fez os poderosos tremerem e o povo rir, mudou de palco e deixou um vazio que nenhuma imitação jamais poderá preencher. No final, permanece uma verdade mais forte do que qualquer piada. Por trás do riso que uniu um país por décadas, havia histórias cheias de dor, coragem e batalhas silenciosas. Esses 7 humoristas fizeram milhões brilharem, mas eles mesmos carregavam fardos que muitas vezes ninguém via. Alguns desapareceram sem se despedir, alguns perderam a batalha contra doenças, outros foram surpreendidos por tragédias que encerraram suas vidas abruptamente. Mas uma coisa os une: seu legado continua vivo, em memórias, em gravações antigas, nos corações daqueles que cresceram com eles. Se essas histórias te tocaram, compartilhe nos comentários qual momento você nunca vai esquecer. E não se esqueça, cada memória compartilhada faz sua luz viver um pouco mais.